Sobre meio ambiente, né, tem dois destaques principais. Primeiro, quero registrar, né, que o INCRA reduzirá assentamento em favor de mineradora. Canadense Belo Sun ficará com área no Pará, onde vivem 600 famílias. Em troca, dará uma fazenda em Mato Grosso. Aí eu fico me perguntando, né, o que eles vão fazer com os trabalhadores do Pará na fazenda em Mato Grosso. E é isso, né? Imagina o que a mineradora vai fazer também no território. Mas eu não me aprofundei nessa notícia, eu não queria deixar de registrar, porque o que me chamou a atenção, né, principalmente hoje, e aí eu queria recomendar, inclusive, que todo mundo procure acompanhar, é que a Folha de São Paulo está seguindo aqui, né, com a sua série, né, Crise do Clima nos Estados Unidos. Então, a primeira página da Folha, né, tem uma grande fotografia, né, com aqueles cataventos da energia eólica, e no meio, né, um daqueles, não sei qual é o nome, aquelas bombas de petróleo, né, no meio dos cataventos. Né? E aí tem a legenda. Capital eólica do Texas, McCamey, escancara dificuldade de transição energética nos Estados Unidos. Poço de estação de petróleo em meio a aerogeradores na região da cidade de Odessa, perto de McCamey, não sei como falar. Fontes renováveis enfrentam ceticismo. Mundo A10 a A12. Né? Então, são 3 páginas aqui da Folha de São Paulo, dando sequência, né, a essa reportagem, né, sobre a crise do clima nos Estados Unidos. E aí, né, essa matéria ela traz várias informações interessantes, né? Segue, né, na linha de falar, né, que a capital eólica do Texas, né, porque eles começaram lá no sul dos Estados Unidos, né, vendo a tragédia lá em Louisiana, agora estão no miolo do Texas, né, cobrindo aí essa cidade que ficou conhecida, né, como a capital eólica do Texas. E é uma cidade, né, que foi fundada em 1925, né, para ser, né, uma cidade da exploração do petróleo. Né? Teve 10 mil habitantes no auge, a maioria ligada à indústria do petróleo. Né? Hoje tem cerca de 2 mil habitantes, né? E vem sendo anunciada como, né, a capital eólica do Texas, né? Fazendo aí né, essa tentativa de transição, né, vamos dizer assim, entre, né, os combustíveis fósseis, né, e o uso de energias renováveis. Né? Mas aí eles colocam as questões, né? Aqui no subtítulo falam, né, que devido a custos e desinformação, muitos do que ainda vivem na cidade são céticos quanto ao uso de energia renovável ou rechaçam a possibilidade de abandonar combustíveis fósseis. Né? Então, eles falam, né, desses obstáculos econômicos, né, no que diz respeito à substituição, né, dos combustíveis fósseis, né, pelos combustíveis, pelas formas renováveis de energia, né, e dão ênfase também a essa questão cultural, né, de você ter
né, um mundo do petróleo, né, uma cultura do petróleo. Né? Eles falam de uma mulher, né, que se declara sou pró-petróleo, pró-gás, né? Diz uma moradora sem querer dar continuidade, né, à conversa. Né? A matéria é bem extensa, né? Mas eu queria chamar a atenção, e aí eu destaquei, né, como imagem, uma informação, né, muito importante que essa matéria traz aqui para a gente, que é a partir dessa imagem aqui. Em plano de Biden para o clima. Então, o que esse gráfico mostra? Ele mostra para a gente o seguinte, né? O histórico das emissões, né? Isso é lá dos Estados Unidos, né? O histórico das emissões, aqui a linha em cinza, as projeções mantidas, as metas atuais, né? Máximo 6.244, mínimo 6.083. A meta do Biden para 2030 é o máximo, né? Chegar aqui a 4.219, o mínimo 3.715. E a meta para o Acordo de Paris são 722,3 milhões, né, de toneladas equivalentes de carbono. Então é interessante, né, a gente observar o seguinte. Em primeiro lugar, a meta do Acordo de Paris. A meta do Acordo de Paris é considerada, né, insuficiente para manter, né, a temperatura em 2 graus, que era, né, o acordo em Paris falava-se em 2 graus e alguma menção a 1,5 graus, né, como preferencial, mas, né, já hoje já está publicado, republicado, né, se todos os países cumprirem suas metas para o Acordo de Paris, a temperatura subiria 2,7 graus no mínimo, se as metas forem cumpridas. 2,7 graus. Né? A academia, majoritariamente, defende, né, que o teto de segurança é 1,5 graus. Né? Então, se o Acordo de Paris for cumprido, sobe 2,7 graus, né? Sem ser cumprido, né, sobe 2,7, mas, né, o entendimento até agora é que o nível de segurança é 1,5 graus. Só que o nível de segurança de 1,5 graus já está sendo questionado, especialmente em função dos fenômenos, né, extremos que aconteceram nos últimos 2, 3 anos, né, que já anteciparam situações que eram esperadas, né, para 1,5 graus de temperatura. A gente com 1 grau, 1,1 grau de aumento, que é a situação atual, a gente já está antecipando, né, o que muitos achavam que só ia começar a acontecer com 1,5 graus. Né? Então, assim, o plano Biden, né, vou colocar a imagem de novo aqui para a gente refletir. O plano Biden, que está aqui em 2030, né, ele tem, vamos dizer assim, seria, né, as metas estabelecidas pelos Estados Unidos para atingir o Acordo de Paris. Só que essa meta aqui, para atingir o Acordo de Paris, né, a gente já sabe que está superada, que é insuficiente para garantir 1,5 graus, e que garantir 1,5 graus também não é mais, né,
tão claro que isso seja seguro, né? Então, se essa meta aqui do Biden, né, tinha como objetivo atingir a meta do Acordo de Paris, e a meta do Acordo de Paris precisa ser mais ambiciosa, as metas do Biden, elas já nascem, assim como as do Acordo de Paris, abaixo da necessidade, né? Abaixo da necessidade, né, de se reduzir as emissões para evitar uma catástrofe, para evitar, né, um colapso civilizacional, né? E a gente observa, né, como, né, que a meta do Biden, né, inverte radicalmente, né, joga para baixo, né? Quase que, né, você cria uma né, linha reta, vertical, de queda nas emissões históricas para poder atingir a meta do Biden. E aí, atingindo, né, a meta Biden, né, a menor meta do Biden ali, né, a curva para se chegar ao Acordo de Paris fica um pouco menos íngreme, né? Mesmo assim, vocês podem observar, né, continua sendo uma queda vertiginosa, né? Então, isso aqui é extremamente preocupante, extremamente revelador e extremamente preocupante, né? E isso inserido numa matéria cujo contexto é mostrar as dificuldades de se fazer a transição, né? Então, imagine o quão difícil é fazer essa curva aí um pouquinho para baixo, né? E olha, eu vou falar, eu sou dos céticos, né? Não cético da necessidade, de nada disso, mas eu sou cético, né? Já falei isso aqui algumas vezes, da possibilidade de manter os níveis de consumo de energia que a humanidade tem hoje. Porque os combustíveis fósseis, né, e eu acho que eles só têm, né, uma outra fonte, né, uma outra matriz energética tão produtiva quanto, né, o combustível fóssil, que é a energia nuclear. Essas duas fontes são as que a gente precisa eliminar, né? A energia nuclear, um dia a gente tem que falar bastante sobre isso, né? Mas essas duas fontes são as fontes que a gente precisa, não dá para substituir o petróleo pela energia nuclear, trocar uma tragédia por outra, né? Mas as outras fontes de energia, né, as hidrelétricas, as energias renováveis de biomassa, eólicas, né, solar, em primeiro lugar, todas elas para substituir, né, manter o nível de consumo de energia, manter o nível, né, de gasto de energia do planeta, substituindo os combustíveis fósseis, né, por essas fontes, me parece inviável, né, pela quantidade de terras que nós teríamos que dedicar à produção de biomassa, né? E a gente já tem graves problemas com a produção de alimentos. A quantidade de espaço que a gente ia precisar para colocar, né, os espelhos solares, para colocar os cataventos, né? A quantidade de rios que precisam ser represados para fazer as hidrelétricas, o dano ambiental produzido pelas represas, né? Cada uma dessas atividades, né, também vai exigir da mineração. O planeta já extremamente detonado pela mineração, pela poluição, né, provocada, inclusive, pela mineração, mas por outros elementos também, né? Então, eu sou dos céticos em relação, né, à capacidade, né, de substituir os combustíveis fósseis, né, pelos renováveis. Eu acho que, na verdade, a gente vai precisar viver de outra maneira,
que a gente precisa, né, entender que boa parte da nossa população não tem acesso, da população mundial, da brasileira também, né, ao mínimo do consumo de energia, né, para garantir, né, o melhor da civilização, né, do básico, né, da civilização, melhor dizendo, né, enquanto, né, parcelas da população, notadamente a população dos Estados Unidos, né, 4% da população do planeta consumindo 25% de toda a energia produzida pelo planeta, a gente, né, precisa pensar essa questão da energia, levando em consideração, né, que a gente precisa avançar e dar acesso à energia ainda para uma parcela da população que ainda não teve acesso ao mínimo, né, mas a gente vai ter que, né, reduzir, né, o nosso gasto global, mundial, de energia consideravelmente, né, para a gente poder eliminar os combustíveis fósseis, né, e substituir por essas fontes alternativas de energia.